Olá, amigos! A primeira data FIFA de 2025 já chegou ao final. Após aquela derrota vexatória da seleção brasileira para a Argentina, um 4-1 que trouxe muitas consequências nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol e faz com que esta semana se torne a mais importante do ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Isso porque todas as decisões que forem tomadas agora, elas terão um impacto enorme na caminhada em busca do ainda tão sonhado hexacampeonato. A seleção brasileira já errou muito, a CBF já errou muito nesse planejamento e agora o objetivo é colocar o erro zero até para que possamos sair da estaca zero, porque parece até um loop infinito, o planejamento do futebol nacional volta à estaca zero no pós-Copa do Mundo de 2022. Como eu disse, essa derrota para a Argentina traz diversas consequências. A primeira é a saída do técnico Dorival Júnior. Nós já antecipamos essa informação para que você acompanhe aqui a Litoral News. Dorival Júnior tá de saída da seleção brasileira, resta saber quando e o quando vai trazer a resposta de quem será o novo técnico. Ou Jorge Jesus ou Carleto Ancelotti. É por isso que a gente está trazendo essa atualização para você que nos acompanha aqui na Litoral News. A reunião do presidente Edinaldo Rodrigues com o Dorival Júnior e Rodrigo Caetano está mantida para essa sexta-feira. O martelo da demissão será batido, inclusive podendo ser batido o martelo também de uma reformulação de todo o organograma do futebol brasileiro. Saindo treinador, saindo coordenador, saindo supervisor, saindo comissão técnica, saindo preparador físico, mudando tudo, praticamente reformulando de novo, né? Porque não seria a primeira reformulação no pós-Copa do Mundo de 2022, porque com a saída do Tite, os auxiliares do Tite saíram, o organograma mudou completamente, o diretor de futebol, Juninho, deixou a Confederação Brasileira, depois veio o Rodrigo Caetano. Dá pra dizer que um dos poucos remanescentes da era Tite que foi chamado depois, o Cláudio Tafarel, preparador de goleiros do Liverpool e também da seleção brasileira. Então há essa possibilidade de mudança completa do organograma a partir já dessa sexta-feira para dar início a uma nova era visando a Copa do Mundo de 2026. Só que tem um porém nessa história. O presidente Edinaldo Rodrigues, ele não quer colocar o Ramon Menezes como interino de novo. Ele entende que seria muito ruim para a imagem do próprio presidente, para a imagem do Ramon Menezes como contratado para ser o técnico das categorias de base, da categoria de base sub-20 e também da sub-23 quando necessário, por uma disputa de Olimpíadas ou de pré-olímpico. Então o Edinaldo Rodrigues, em tese, ele quer preservar a entidade de expor de novo também um nome que não está preparado para ser o treinador da seleção brasileira, que é o caso do Ramon Menezes. Mas também o entendimento é que seria pior manter o técnico Dorival Júnior no cargo até a data FIFA de junho, com duelos importantíssimos contra a equipe do Equador na altitude, contra a equipe do Paraguai no Brasil. E aí qual é a solução? Não quer um interino, não quer contratar alguém para ser interino, não quer manter o Dorival Júnior, porque vamos combinar, seria um papelão da Confederação Brasileira de Futebol manter o treinador já demitido no cargo. Com que motivação os jogadores chegariam? Com que motivação? É claro que o Dorival Júnior seguiria ganhando o salário dele, que não é pequeno, né? E ganhando o salário astronômico que se paga no mundo do futebol, é uma motivação para qualquer um, né? Ainda mais para a maioria de nós ganhamos salários muito baixos. Mas enfim, não é essa situação de momento, seria um papelão para a Confederação Brasileira de Futebol. E aí, dentro desse aspecto, um plano B ganha muita força. E esse plano B, que pode virar o plano A, é o nome do Jorge Jesus, treinador português que passou no futebol brasileiro pelo Flamengo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão carioca. O nome do Jorge Jesus ganha força, porque qual é a carta na manga que o presidente Edinaldo Rodrigues tem para tentar convencer o Jorge Jesus
caso o Carlo Ancelotti não dê uma resposta imediata se deseja treinar a seleção brasileira. E eu já digo, resposta imediata do Ancelotti não vai ter. Ele tem contrato com o Real Madrid até o final da temporada 25-26. Durante este ano, logo no início do ano, o Ancelotti deu uma declaração dizendo que só sai do Real Madrid quando o Florentino Pérez mandar. A gente sabe da pressão que é comandar o Real Madrid, o maior clube do mundo, tem uma pressão muito grande sempre para ganhar títulos, para chegar aos momentos decisivos, e é um Real Madrid que nessa temporada tá brigando por La Liga, Copa do Rei, inclusive já vai jogar na Copa do Rei na semifinal nessa próxima semana, e pela UEFA Champions League. O Ancelotti disse durante essa temporada, não numa conversa direta com o presidente Edinaldo Rodrigues, mas numa coletiva de imprensa, que só sai do Real Madrid quando o Real Madrid mandar, quando o Florentino Pérez dizer, ó, não queremos mais você aqui, faça suas malas, vá embora. Mas ainda assim, pode haver um otimismo internamente na CBF de que esperar o Ancelotti pode ser uma boa alternativa. Entretanto, a gente sabe que essa história já deu ruim uma vez. Apesar do Ancelotti, naquela época, ter querido treinar a seleção, a vontade do Real Madrid de permanecer com o italiano pesou. E a verdade é que é o mesmo cenário. Se o Real Madrid quiser ficar com o Ancelotti, pelas últimas declarações, ele não vai sair. Então, entra a figura do Jorge Jesus como um plano B que pode virar um plano A. O Jorge Jesus tem compromissos até o início de maio com o Al Hilal, se chegar à final da Champions League asiática. O campeonato saudita acaba no finalzinho do mês de abril, e depois disso ele só teria o Super Mundial de Clubes em junho. Mas o entendimento é que se a CBF chegar para o Jorge Jesus e falar assim, Jesus, a proposta é essa, a gente só te quer se você vier agora. Pelo desejo que o português já manifestou algumas vezes, tanto enquanto esteve no futebol brasileiro, como também quando já estava trabalhando na equipe do Al Hilal, esse sonho da vida dele, que o Jesus nunca escondeu pra ninguém, quer treinar a seleção brasileira. Nos bastidores o entendimento é que se a proposta for essa, for firme, dando praticamente um ultimato, ele aceitaria. Então a grande ideia para não manter o Dorival já demitido, para não trazer o Ramon Menezes como um treinador interino de novo, e também para não colocar um terceiro nome como interino, é dar esse ultimato para que, terminando a temporada no Al Hilal, ou no finalzinho de abril ou no mês de maio, o Jorge Jesus seja apresentado como treinador da seleção brasileira. Tem um parêntese enorme nessa história, que é a questão do relacionamento do Jorge Jesus com o Neymar Júnior. Muita gente está dizendo que o Neymar teria entrado em contato com a CBF para pedir que o Jorge Jesus não seja contratado. Pelas informações que eu tenho, isso não aconteceu. É claro, eu respeito as informações dos colegas da imprensa, mas pelas informações que eu tenho, essa conversa não aconteceu. Mas é óbvio, é claro e é notório que houve uma rusga do Neymar na saída do Al Hilal com a figura do Jorge Jesus. Jorge Jesus disse que o Neymar não estava no mesmo nível físico, depois até chegou a dar algumas declarações amenizando essa entrevista que o próprio Jorge Jesus deu enquanto treinador do Al Hilal, enquanto ainda tinha o Neymar Júnior à disposição. Até disse, que o Neymar é um jogador fantástico, da oportunidade que ele gostaria de ter tido mais tempo para trabalhar com o Neymar. Então muita gente coloca que esse pode ser um empecilho, o relacionamento do Jorge Jesus com o Neymar, mas nesse momento isso não está sendo levado em consideração pelo presidente Edinaldo Rodrigues. E por mais que o Neymar seja o grande jogador desse ciclo, muita gente tem esperança de que o Neymar estará bem fisicamente, ele precisa fazer parte do ciclo para a Copa do Mundo. Eu entendo que essas decisões, elas não podem passar apenas pelo relacionamento com os atletas. Porque, deixa eu te contar uma coisa, se fosse da escolha dos jogadores, o treinador seria o Tite. Se fosse da escolha dos jogadores da seleção brasileira, o treinador seria o Adenor Bach. Todos os jogadores com quem eu tive a oportunidade de conversar, e até publicamente, inclusive o próprio Neymar, já falar, não, o Tite é o melhor treinador com quem eu já trabalhei. Então dá pra dizer que metade da espinha dorsal da seleção brasileira, ou até mais, pelo menos a grande maioria daqueles que tiveram contato com o Tite até a Copa do Mundo de 2022, gostariam de ver o Tite na seleção brasileira e foram contra
a saída do técnico Adenor Bach. Eu lembro que na data FIFA de março de 2023, o Edinaldo perguntou muito para os jogadores sugestões de nomes de técnicos, falou sobre a sua possibilidade do Carlo Ancelotti, e o Carlo Ancelotti era um nome que agradava muito aos jogadores. Não chegou ali a ter um trato direto sobre a figura do Jorge Jesus. Então, é claro que a opinião dos jogadores ela é bem-vinda, mas não é só isso que vai balizar, até porque não é novidade para ninguém, são decisões muito personificadas, muito pessoais do presidente Edinaldo Rodrigues. Então, essa rusga do Neymar, ela pode até ter um peso na escolha do treinador, mas ela não vai ser o fator determinante. Então, a verdade é essa, para resumir e trazer para você que está aqui comigo nessa cobertura ativa da seleção brasileira, o nosso compromisso, qualquer novidade trazer. O plano A é o Ancelotti, mas com todo o temor de sermos enrolados, da CBF ser de novo enrolada pelo italiano Carlo Ancelotti, chegar ao final do Super Mundial de Clubes, ele cumprir o contrato com a equipe do Real Madrid, esse plano B, que é o Jorge Jesus, pode virar o plano A, para que você não tenha a necessidade de contratar um interino, para que você não mantenha o Dorival Júnior já demitido e para que não volte a ter o Ramon Menezes como interino. E a ideia é dar um ultimato para o Jorge Jesus. Jesus, quer agora? Não quer agora? Se quiser agora, vem. É ter o cargo para comandar o time já contra a equipe do Equador e contra a equipe do Paraguai, iniciar o ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Se o Jorge Jesus der uma negativa, se o Ancelotti não se mostrar propenso a deixar o Real Madrid no pós-Super Mundial de Clubes, e aí entra o ponto também, é só no Super Mundial de Clubes, só depois da competição nos Estados Unidos, que a CBF, enfim, poderia intensificar essas conversas de maneira mais direta com o atual treinador do Real Madrid. Eu te pergunto, quem você prefere? Ancelotti ou Jorge Jesus? Tá praticamente sacramentado o martelo que será um treinador estrangeiro na seleção brasileira. E se esses dois não aceitarem, não for pra frente, aí volta tudo a estaca zero. O plano C poderia ser Tite, tem o nome do Renato, mas ainda tudo muito embrionário, tá? A CBF trabalha com dois planos, o plano A e o plano B. Eu queria convidar você a ouvir um trecho da entrevista do Matheus Cunha, no pós-jogo da seleção brasileira contra a Argentina, ele que voltou a pentacampeã do mundo depois de muito tempo e fez uma análise muito sincera desse momento que está vivendo a maior seleção do planeta. Sendo muito sincero, no máximo de humildade na minha fala, eu acho que dá para perceber o nível que todos os jogadores jogam individualmente. Temos grandes jogadores, eu acho que também temos que ter humildade, como eu falei, de entender o processo e saber que não é 2 dias de treino que a gente vai resolver todos os problemas da seleção. Eu acho que quando a gente entra em campo, temos que fazer o possível para representar o que é o tamanho da seleção brasileira. A gente ficou muito triste de saber o que foi o resultado hoje, mas eu acho que só tem um caminho para seguir agora, né? Entender, aproveitar as oportunidades de forma que será dada. E bom, no que depende da gente, tenho certeza que, apesar de não ter sido como a gente imaginou, mas eu acho que não pode faltar dedicação para essa premissa. Matheus, o Joelito passou por aqui, falou até da dificuldade que o Brasil teve no meio de campo hoje, especialmente ali que a Argentina dominou esse setor. Foi isso que deu errado exatamente ali no plano de jogo de vocês, para aqueles 12 minutos iniciais, sair logo atrás com 2-0? Vocês sentiram essa dificuldade? Como eu falei, é muito difícil ter um pensamento racional nesse momento. Assim como imagino que vocês, como brasileiros, estão decepcionados com essa derrota, tenho certeza que nós também estamos. Então é muito difícil você pensar com tranquilidade para saber qual foi o ponto principal da nossa derrota. Acho que foi um conjunto de coisas. Eu acho que temos que melhorar, todo mundo tem que melhorar e fazer o possível para representar essa camisa da forma que ela tem que ser representada. Cunha, só mais um ponto. Você fala ali que a gente sabe da individualidade dos jogadores e do quanto vários de vocês vivem bons momentos nos clubes, né? Isso é inquestionável. É um problema coletivo, então, que a gente tem hoje aqui na televisão? Sem dúvida nenhuma. É um problema coletivo, tem pontos individuais. Eu acho que todos queremos demonstrar tudo aquilo que a gente demonstra no clube dentro da seleção brasileira. Isso é unânime, eu tenho certeza que isso é a opinião de todos, mas a gente tem que saber o processo também. A gente tem que saber que não foi do dia para a noite que nós conseguimos isso dentro do clube. A gente tem que saber que não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir isso dentro da seleção também. O que eu posso falar é que dedicação não pode faltar nunca sobre isso. Eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo está focado para tentar fechar um grupo, para tentar demonstrar a grandeza do que é a seleção brasileira.
Mas, sem dúvida nenhuma, é muito difícil falar nesse momento agora, porque tenho a certeza que todos nós estamos muito tristes pelo que aconteceu. Bom, eu já te convido a deixar a inscrição. A qualquer hora a gente vai trazer esse pronunciamento do presidente Edinaldo Rodrigues para você que já está assistindo esse vídeo na sexta-feira. A qualquer momento a gente pode trazer uma nova atualização. Então se inscreva no canal. Ative o sininho, é um compromisso nosso da Litoral News de trazermos todas as atualizações da seleção brasileira. Sempre que a gente tiver novidade, a gente vai trazer. Vamos tentar trazer pelo menos um vídeo diário aqui dessa atualização, do que a gente pode trazer de apuração. Mas para que você que ama a seleção brasileira e quer ver de novo a seleção brasileira ocupando um grau de protagonismo no futebol mundial, aqui você está no lugar certo para a gente seguir essa caminhada para sabermos quem será o novo treinador da pentacampeã do mundo. Ancelotti ou Jorge Jesus? Bote aí o teu preferido nos comentários. Será que nenhum dos dois vai dar certo nessa negociação? Vamos aguardar pra ver. Eu sou Marcelo Marinho, tô contigo nessa na caminhada rumo ao Hexa.